Bom dia. Que a paz do Messias chamado Cristo, Jesus esteja com todos nós. E para vocês que estão assistindo esse vídeo e para vocês que já me seguem no canal de YouTube. Muitos estão gravando vídeo querendo mudar a história da Bíblia Sagrada, querendo mudar a lei, falando que os dízimos não é mais para os cristãos dar os dízimos, querem tirar os direitos dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros e das pessoas necessitadas. Querem mudar os conteúdos da Bíblia Sagrada. Vamos ver se essas pessoas estão certas ou se essas pessoas estão erradas. Muitos dizem que é mestre e líder. Vamos descobrir. Vamos ler juntos essas mensagens que se encontra no livro de Números, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 32. Vamos lá. Deveres dos sacerdotes e dos levitas. Coisas que somente os sacerdotes e os levitas poderiam fazer. Obedecer. O Senhor Deus disse a Arão: você, os seus filhos e os outros membros da tribo de Levi serão responsáveis pelos erros cometidos no serviço da tenda sagrada. Porém, somente você e os seus filhos sofrerão por causa dos erros cometidos no seu serviço de sacerdotes. Tragam os outros membros da tribo de Levi. Aqui você também pertence, para ajudarem você e os seus filhos no serviço da tenda. Eles, os levitas, farão os serviços que você mandar e farão também o serviço da tenda. Mas eles não deverão chegar perto dos objetos sagrados que estão no lugar santo ou no altar. Se eles fizerem isso, vocês morrerão, e eles também. Os levitas trabalharam com você e farão todo o serviço da tenda. Porém, nenhuma pessoa estranha deverá trabalhar com vocês. Somente você e os seus filhos serão os encarregados dos serviços do lugar santo e do altar. Assim, eu não ficarei irado de novo com o povo de Israel. Entre os israelitas, eu escolhi os seus parentes, os levitas, como oferta para vocês. Os sacerdotes, os levitas, são separados para mim, a fim de fazer os serviços da tenda sagrada. Mas você e os seus filhos farão o trabalho de sacerdotes, cuidando das coisas do altar.
e das que estão no lugar santíssimo. Vocês serão responsáveis por essas coisas, porque eu lhes dei o direito de serem sacerdotes. Porém, morrerá qualquer estranho que chega perto das coisas sagradas. Nenhuma pessoa que não fosse escolhida por Deus para cuidar da tenda ou do altar de Deus, a que chegasse perto ou tocasse nas coisas santas, sagradas que pertenciam a Deus, eram fulminados, eram mortos. Somente os sacerdotes e os levitas. As coisas de Deus, somente os sacerdotes e os levitas poderiam tocar e cuidar. O versículo 8. O sustento dos sacerdotes. Aí você diz que os dízimos não é lícito mais os irmãos, os fiéis, dar o dízimo nas igrejas. Você que está gravando um vídeo e fala essas coisas, você não está estudando a Bíblia, meditando na Bíblia direito. O Senhor Deus disse a Arão: agora eu estou lhes dando todas as ofertas especiais que forem trazidas a mim e que não forem queimadas como sacrifício. Eu dou essas ofertas a vocês e aos seus descendentes, como aquela parte a que vocês têm direito para sempre. Os sacerdotes e os levitas, eles trabalhavam, não trabalhavam de graça não, eles não iam trabalhar com fome não. Então você que grava vídeo, falando que quem dá o dízimo e a oferta na casa de Deus está debaixo de pecado, debaixo de maldição, você está errado. Ainda vai mais para você entender. No versículo 9, das coisas mais sagradas e que não forem queimadas, você receberá o seguinte: as ofertas de cereais. Ou seja, vocês vão trabalhar para mim, mas vocês não vão trabalhar com fome não. Vocês não vão trabalhar com fome de jeito nenhum, porque eu vou cuidar dessas necessidades de vocês. Aí você que grava vídeos dizendo que os dízimos não é lícito, fala mais que os irmãos, as irmãs que dão o dízimo ainda nessa época está debaixo de maldição. Você está errado. As ofertas para tirar pecados e as ofertas para tirar a culpa, tudo o que for trazido a mim como oferta sagrada pertence a você e aos seus filhos. Nem os sacerdotes, nem os levitas, nem as famílias deles iriam passar necessidades. Porque Deus cuida. Deus quer cuidar do seu povo e você quer impedir, quer mudar as leis de Deus. Mas você não vai conseguir. Você comerá essas coisas num lugar sagrado. E somente os homens poderão comê-las
e serão uma coisa sagrada para você. Além disso, serão suas também todas as ofertas especiais apresentadas pelos israelitas, as quais estou dando a você, aos seus filhos e às suas filhas, para sempre. Todos os seus parentes que estiverem puros poderão comerdes dessas coisas. Estou dando a você o melhor dos primeiros produtos da terra, e que os israelitas me trazem isto, e é o melhor azeite, o melhor vinho e o melhor trigo. Todas essas coisas Deus deu aos sacerdotes e aos levitas. E você diz que não é mais lícito dar o dízimo nas igrejas. Você está colocando lendas na cabeça dos irmãos, das irmãs. Você é um piolho. Você é um piolho que está cagando lendas na cabeça dos irmãos. Você tem que parar com isso. Ainda tem mais para que você entenda. Versículo 13. Os primeiros produtos da terra que as pessoas trouxerem para mim serão de vocês. Todos os seus parentes que estiverem puros poderão comer dessas coisas. E você está fazendo tudo ao contrário. Deus está dando e você está tirando. Deus manda dar e você diz não. Você está indo contra as leis de Deus. O versículo 14 ainda tem mais para que você entenda. Tudo o que na terra de Israel for dedicado somente para o serviço do Senhor Deus pertence a você. Todo o primeiro filho dos israelitas e toda primeira cria dos animais que os israelitas oferecerem a mim pertencem a você. Olha, tá vendo? Todo o primeiro filho dos israelitas e toda a primeira cria dos animais que os israelitas oferecerem a mim pertencem a vocês. Mas o primeiro filho e a primeira cria dos animais impuros voltarão mediante pagamento. Mas o primeiro filho e a primeira cria dos animais impuros voltarão mediante pagamento, a ser da pessoa que os ofereceu. O pagamento pelo menino será feito a você,
quando eles tiverem 1 mês de idade, e o preço serão 5 barras de prata, segundo a tabela oficial, a barra de prata. O ciclo vale 20 gerais, mas a primeira cria das vacas das ovelhas ou das cabras não poderá ser comprada pela pessoa que a ofereceu. Ela pertence a mim e deve ser oferecida em sacrifício. Borrife o sangue dela no altar e queime a gordura como oferta de alimento, pois isso produzirá um cheiro que me agrada. A carne dela será sua, assim como o primeiro e a coxa direita das ofertas especiais são seus. Aqui nós vemos que Deus está dando aos sacerdotes e aos israelitas as ofertas e os dízimos. Estou dando a vocês, aos seus filhos e às suas filhas, para sempre, todas as ofertas especiais que os israelitas me oferecerem. Esta é uma aliança de sal que faço com você e com os seus descendentes, e ela nunca deverá ser quebrada. É juízo, tenha juízo quando se diz assim. Essa é a aliança de sal. Tenha juízo. Eu estou dando e você quer tirar. Eu estou dando, assim disse o Senhor. Para sempre, é para sempre, a lei de Deus é para sempre. E você quer mudar. Tomem cuidado. Tome cuidado com essas coisas que vocês estão gravando vídeos e dizendo que os irmãos e as irmãs estão debaixo de maldição, dando dízimo à igreja. Não estão dando, estão devolvendo o que é de Deus. Estamos devolvendo o que é de Deus. O Senhor Deus disse a Arão: você não terá terra nem propriedades em Israel, como os outros israelitas têm no meio dos israelitas. Eu sou a sua propriedade, a parte que você vai receber. Aleluia. Glória, glória ao meu Deus, que me ensina a parte dos levitas. Agora vem uma parte importante para os levitas, que é Deus dando, para que os levitas venham ser alimentados, não venham passar necessidade, não venham passar fomes. O Senhor disse: eu dou aos levitas todos os dízimos que o povo de Israel me oferece. Isso é o pagamento pelo serviço de cuidar da tenda sagrada. É sério. E você está fazendo tudo errado.
gravando vídeos e mais vídeos, dizendo que não é mais lícito dar o dízimo na casa de Deus. Versículo 22. E nunca mais os outros israelitas devem chegar perto da tenda, porque isso seria um pecado que causaria a morte deles. 23. Mas os levitas farão o trabalho da tenda e serão responsáveis pelos erros que cometerem. Essa lei é para sempre e valerá também para os seus descendentes. Os levitas não terão nenhuma propriedade em Israel. Em Israel eles não poderiam ter nenhuma propriedade, porque eles trabalhavam para Deus e viviam para Deus, e Deus os sustentava. E Deus sustenta os seus filhos. Deus não quer que os seus filhos passem necessidade, passem fome. E vocês gravam vídeos e mais vídeos, repito, dizendo que não é mais lícito devolver o dízimo para Deus. Vocês estão errados. O verso 24. Pois eu lhes dei para sempre para serem propriedade deles os dízimos que os israelitas me apresentam como oferta especial. Foi por isso que eu lhes disse que não teriam propriedade em Israel. Tanto Deus como cuida das necessidades dos levitas, como dos sacerdotes, como dos estrangeiros, como dos órfãos e como das viúvas, com o dízimo que os israelitas devolviam o que não era deles, é de Deus. E você diz que nos seus vídeos, vocês, é com todos vocês que eu estou falando, todos vocês que eu estou falando, assim diz o Senhor. Gravam vídeos e mais vídeos dizendo que os dízimos já não é mais lícito dar à igreja. Os dízimos e os levitas. Verso 25. O Senhor Deus ordenou a Moisés que dissesse aos levitas o seguinte: quando receberem dos israelitas os dízimos que Deus lhes dá para serem de vocês, vocês darão a 10ª parte desses dízimos como oferta especial a Deus. Versículo 27. Essa oferta especial é como se fosse a oferta que o fazendeiro faz do primeiro cereal e do primeiro vinho, assim de todos os dízimos que receberem dos israelitas, vocês darão também uma oferta especial que pertence a Deus, o Senhor. Vocês deverão entregá-la ao sacerdote Arão. Das ofertas que vocês receberem, deem a melhor parte para mim. Depois que me derem a melhor parte, vocês poderão ficar com o resto, como faz o fazendeiro, que depois de dar a sua oferta,
fica com o que sobra. Vocês e as suas famílias poderão comer. Como é lindo esse Deus, como é lindo. Como é lindo trabalhar de Deus. Em qualquer lugar, o que sobrar, pois é o pagamento que vocês recebem. Ninguém trabalha de graça para Deus. Ninguém trabalha de graça para Deus. Deus cuida tanto daqueles que trabalham para Deus e como daqueles que são a família daqueles seus servos. E vocês querem tirar esses direitos. Comendo assim, vocês não estarão cometendo pecado se antes separarem o melhor para o Senhor e não profanem as ofertas sagradas dos israelitas, comendo alguma delas, antes de que a melhor parte seja oferecida. A mim, se desobedecerem, morrerão. Você está correndo esse perigo, gravando vídeos e mais vídeos, dizendo que os dízimos já não é mais lícito, as irmãs, os irmãos, os fiéis darem à igreja. Vocês estão correndo esse risco de morte. Peço a vocês e peço a Deus que os perdoem e que os deem entendimento para entender. Olhem agora o que diz no livro de Deuteronômio, capítulo 10, do versículo 12 ao 22. O que Deus exige. Versículo 12. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 até o versículo 20, até o versículo 22. O que Deus exige. Povo de Israel, escute o que o Senhor Deus exige de você. Ele quer que você o tema e sigam todas as suas ordens, que quer o amém, o amém. É o que Deus exige, que nós o amem, o respeite, o tenha reverência a Ele, as leis dEle, e que o sirvam com todo o coração e com toda a alma. Obedeçam a todas as leis de Deus que eu estou dando a vocês hoje para o seu bem. É para o seu bem obedecer a Deus. Os dízimos está na lei. As ofertas está na lei. E você quer mudar. É sério, você tem que entender, estudar a Bíblia, meditar, para poder gravar vídeos e postar, dizer que não é mais lícito dar o dízimo. A igreja é de Deus e você quer roubar. É de Deus e você quer tomar, quer tirar, quer mudar. É de Deus os dízimos e as ofertas. E você quer roubá-las, colocando piolhos na cabeça das pessoas que precisam ouvir a verdade.
Os mais altos céus são de Deus, o Senhor. A Ele pertencem a terra e tudo o que nela existe. Mas o amor dele pelos antepassados de vocês foi tão grande que de todos os povos do mundo ele escolheu vocês. E até o dia de hoje vocês são o seu povo escolhido. Portanto, sejam obedientes a Deus e deixem de ser teimosos. Você não quer obedecer a Deus, as leis, os mandamentos? É sério. Mas você quer andar do jeito que você quer, então ande, continue. Pois, versículo 17, pois o Senhor nosso Deus está acima de todos os deuses e autoridades. Ele é grande, poderoso e causa medo. Ele trata a todos igualmente e não aceita presentes para torcer a justiça. E você quer torcer. E você quer torcer a justiça. Ele não aceita, ele fica irado com você. Ele defende os direitos dos órfãos e das viúvas. Ele ama os estrangeiros e que vive entre nós e lhes dá comida e roupa. E agora, o que é que você me fala com essa mensagem? Deus cuida dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, dá comida e lhe dá roupa. E você? Gravando vídeos e mais vídeos, postando no YouTube e dizendo que não é mais lícito dar o dízimo, a igreja devolveu o dízimo. Você está correndo perigo de morte, está brincando com Deus. No versículo 19, ame esses estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor nosso Deus e adorem somente a Ele. Fiquem ligados com Ele e jurem somente pelo seu nome. Louvem a Deus, Ele é o nosso Deus. Vocês viram com os seus próprios olhos as grandes e espantosas coisas que Deus fez em favor de vocês. Quando os nossos antepassados foram para o Egito, eram somente 70 pessoas. Mas agora, por causa das bênçãos do Senhor, nosso Deus, vocês são tantos como as estrelas do céu. É sério, quando você vive em obediência a Deus, quando você não tira, não pensa nem tirar as coisas que Deus deu por perpetualmente aos sacerdotes e aos levitas, que são os direitos de comerem, de sustentarem os seus familiares, seus filhos, e você quer tirar essas coisas que Deus deu. Você está agindo errado. Agora vamos, ainda tem mais. O mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 11, do versículo 26 até o 32. Bênção
e maldição. Quem escolhe é você. Quem escolhe é você, a bênção ou a maldição. Quando você nega, quando você quer tirar, pensa em não devolver o que Deus colocou nas suas mãos, o dízimo que pertence a Deus, que Deus deu esse dízimo e essas ofertas aos sacerdotes e aos levitas, você está correndo perigo de morte. Você escolha bênção ou maldição. Versículo 26. E Moisés disse ao povo: hoje vou deixar que vocês escolham se querem bênção ou maldição. Vocês receberão a bênção se obedecerem às leis do Senhor nosso Deus, que estou dando a vocês hoje, ou receberão a maldição se não obedecerem às suas leis, mas rejeitarem os mandamentos que eu lhes estou dando hoje e adorarem outros deuses que vocês não conheciam. Quando o Senhor Deus os levar para a terra que vão possuir, vocês anunciarão a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Ela lhe acompanha tanto a bênção como a maldição. É você quem escolhe. É você quem escolhe. Bênção ou maldição. Está tirando de Deus? Você é quem vai pagar. Quer mudar as leis de Deus? É você quem vai pagar o preço. Verso 30. Esses dois montes ficam na terra dos cananeus, a oeste do rio Jordão, na região do vale do Jordão. Ficam perto da cidade de Gilgal, não longe das árvores sagradas de Mori. Agora vocês vão atravessar o rio Jordão e tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus lhes está dando. Portanto, depois de invadirem a terra e começarem a morar lá, tenham o cuidado de obedecer a todas as leis e mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Quer dizer que você que grava vídeo e mais vídeo dizendo que os dízimos não é lícito dar mais na casa de Deus, a igreja, você está correndo esse perigo de morte, porque Deus está abençoando. Deus abençoa, porque Deus quer abençoar você. Deus quer que você também devolva o dízimo, porque não é seu. Quando você entrar na terra, você vai trabalhar, vai prosperar. Mas Deus, não se esqueça que Deus te abençoou. E por que você não vai devolver o dízimo, que só pertence a Deus? E Deus já deu o dízimo e as ofertas para os sacerdotes e os levitas, e os órfãos, e os estrangeiros, e as viúvas, e os necessitados. Você está correndo perigo de morte, te falo mais essa vez. O livro de Deuteronômio, de novo, o mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 12, do versículo 29 ao 32. Essa mensagem para você meditar e parar. Meditar, pensar e parar.
porque é o melhor para vocês pararem com essas coisas, com essas discussões, com esses disses e medices, com essas brigas. Se você não quer dar o dízimo de Deus na igreja, é com você e Deus. Deus e você. Você está correndo perigo de morte. Adoração de Deus. Pagãos. Adoração de deuses pagãos. Repito, Deuteronômio capítulo 12, do versículo 29 até o versículo 32. Olha o que Deus fala para Moisés. Ouçam agora o que Deus fala para Moisés e Moisés fala para o povo. Moisés continuou dizendo: o Senhor nosso Deus acabará com os povos da terra. O Senhor nosso Deus acabará com o povo da terra, que vocês vão invadir e que vai ser de vocês. Aquela terra vai ser de vocês, terra boa, terra fértil, terra que vocês vão viver em paz. Mas não se esqueça das leis e dos mandamentos. Portanto, quando estiverem morando lá, não imitem aquela gente. Não sigam a religião deles, nem adorem os seus deuses, pois isso seria um pecado mortal. Não adorem o Senhor nosso Deus do jeito que aqueles povos adoram os seus deuses, pois ele odeia e detesta tudo o que esses povos fazem. Nas suas reuniões religiosas, eles até chegam a oferecer a esses deuses os filhos e as filhas, para serem queimados em sacrifícios no altar. Obedeçam a todas as leis que eu estou dando a vocês, sem acrescentar nem tirar nada. É sério. É muito sério. Aqui está se falando que você tem que obedecer. Não adorar a Deus do jeito que você quer. Não é do jeito que você quer. Se você quer adorar a Deus do seu jeito, então você está errado. Você quer fazer da sua própria vontade, está errado. As leis, olha aqui, obedeçam a todas as leis que eu estou dando a vocês, sem acrescentar nem tirar nada. É você quem escolhe. Ou você muda, ou por outra verba do jeito que você quer. Deuteronômio 26 agora, do versículo 12 até o versículo 19. Essa mensagem para que vocês entendam, compreendam, você já está entendendo. Você já está entendendo. Que Deus está falando com você nesta manhã de terça-feira. Olhe só, os dízimos. Deuteronômio capítulo 26, versículo 12 até o versículo 19. De 3 em 3 anos, juntem a 10ª parte das colheitas daquele ano, e dê aos levitas, aos estrangeiros, aos
órfãos e as viúvas que moram na sua cidade, para que tenham toda a comida que precisarem. Depois, na presença do Senhor nosso Deus, vocês dirá o seguinte: entreguei aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas a parte das minhas colheitas, que pertence a ti. Obedeci a todos os seus mandamentos. Não deixei de cumprir nenhum deles, e fiz tudo o que mandastes a respeito do dízimo. Não comi nenhuma porção do dízimo quando estava de luto. Não levei nenhuma parte para fora da cidade. Quando estava impuro, nem dei nenhuma parte como oferta pelos mortos. Fiz tudo o que mandaste, ó Senhor meu Deus, e obedeci a tua ordem. E tem muitos nessa época que desobedecem a ordem de Deus. Tirar o dízimo, os direitos dos líderes e o direito dos sacerdotes, os direitos dos levitas, os direitos dos órfãos, os direitos das viúvas, os direitos dos estrangeiros, os direitos dos necessitados. Querem tirar. Mas uma coisa eu te digo, você não vai conseguir. Olha do céu. Deus olha do céu. Onde moras, ó Deus, e abençoa nós, o teu povo de Israel, e abençoa esta terra boa e rica, que nos deste, conforme prometeste aos nossos antepassados. Moisés disse ao povo: hoje o Senhor nosso Deus está mandando que vocês obedeçam a esses mandamentos. Portanto, cumpram a sua lei com todo o coração e com toda a alma. Hoje, vocês afirmaram que o Senhor é o seu Deus e prometeram andar sempre nos caminhos dele, obedecendo às suas leis e aos seus mandamentos, e fazendo tudo o que ele mandar. E hoje o Senhor Deus declara que, conforme prometeu, vocês são o povo que somente dele é ele, e ele manda que vocês obedeçam a todos os seus mandamentos. E você desobedece. Deus manda que você obedeça e você quer desobedecer. Homem, você que é desajuizado, Deus está pedindo que você obedeça todas as leis. E os dízimos está na lei. E as ofertas está na lei. E você quer tirar. Deus não tirou não, mas você quer tirar. Hoje o Senhor Deus declara que, conforme prometeu, vocês são o povo que é somente dele. E ele manda que vocês obedeçam e todos os seus mandamentos. É lindo nosso Deus. Assim ele vai abençoá-los, dando-lhes mais fama, glória e honra do que a qualquer outro povo que ele criou. E conforme ele disse,
vocês serão seu povo escolhido, o povo que somente dele. O povo que somente é dele. Quando você obedece, mas quando você desobedece, você não é povo dele. Quando você tenta tirar os dízimos e as ofertas que Deus deixou escrito para sempre, para os sacerdotes, os líderes, os israelitas, os levitas, os israelitas tinham que dar os dízimos aos levitas, os levitas tinham que dar os dízimos para os órfãos, os estrangeiros, as viúvas e os necessitados. Eles tinham também esses direitos que você quer tirar. É sério, é sério, é sério. Agora a gente vamos para o livro de Malaquias. Mostrar para vocês que é importante vocês entenderem. Vocês gravam vídeos e mais vídeos dizendo que não é mais lícito dar o dízimo. Dá não, né? Devolver o que é de Deus para Deus, que não é de nosso, não é nosso. O dízimo é para as viúvas, os órfãos e os estrangeiros, não é isso? E você quer tirar, tá tentando tirar, gravando vídeos e mais vídeos, dizendo que quem está dando dízimo nas igrejas está debaixo de maldição, está em pecados debaixo de maldição. Vamos lá, Malaquias 3, do versículo 3, do versículo 6 até o versículo 18. Os dízimos. Deus usa quem Ele quer e fala com quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer para falar com quem Ele quer. Os dízimos. O versículo 6. O Senhor diz: eu sou o Senhor e não mudo. E é por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como os seus antepassados, abandonaram a minha lei e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam: como é que vamos voltar? Eu pergunto: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam: como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. A Bíblia é muito séria. É séria para que você venha entender, compreender
A Bíblia é muito séria para que você venha entender e compreender. Agora, vamos para o livro que não terminou ainda não. A mensagem para que você venha entender. A lei, os dízimos está na lei de Deus. Deus não tirou não, Deus não quebrou não. Nem Deus e nem Jesus Cristo tirou e nem quebrou, nem anulou. Mateus capítulo 5, versículo 17 até o 41. Olha o que Jesus fala. A lei de Moisés. Jesus não quebrou. A lei de Moisés, Jesus não quebrou. E como falei, repito e falo de novo, os dízimos está na lei, por isso que Jesus não quebrou. Jesus veio cumprir, obedecer. Jesus veio cumprir a lei, e quem cumpre a lei obedece a lei. Entendeu? E quem dá o dízimo, quem devolve o dízimo, não está debaixo de maldição coisa alguma. Quem dizem que os dízimos não é para dar mais, que as pessoas que dão o dízimo e as ofertas estão debaixo de maldição, você é quem está roubando a Deus. Você que está colocando piolhos na cabeça dos irmãos e das irmãs, do povo de Deus, fazendo essas coisas. Você é quem é o piolho. A lei de Moisés, versículo 17. Capítulo 5, versículo 17 de Mateus. Não pensem, aqui Jesus está dizendo, não pensem. Jesus não está falando, não é só com um só não, está falando com todos, todos. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. E agora? Moisés ensinou a vocês a obedecer. Moisés ensinou que desse o dízimo e a obedecer. E agora? Vou ler para que você entenda de novo. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com a lei, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento, e assim será até o fim de todas as coisas. E agora? Por que você quer tirar o dízimo da história? Por que você quer tirar as ofertas da história? Por que você quer mudar a lei da história? Por que você quer tirar? Por que você está gravando vídeos e mais vídeos e dizendo que o dízimo já não é mais lícito dar o dízimo na igreja? Você é um piolho na cabeça dos irmãos. E quem está indo nesses ensinamentos que vocês estão passando, estão errados também. Quem está debaixo de maldição é quem roubam a Deus, tirando os direitos dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros, e dos necessitados, e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos líderes. Esses é quem roubam a Deus. Nem Jesus falando que nem um traço, nem um J, nem um tio será tirado da lei até o fim dos tempos. Não é tirado. Está lá. Está lá. Escrito. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros
a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino dos céus. Tem honra e você não tem essa honra. Você não terá honra. Você é desonrado fazendo essas coisas. Mateus capítulo 20, versículo 28. Vamos lá. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Veio obedecer. Ele se sacrificou, obedeceu. E você desobedece, fazendo essas coisas. Marcos, capítulo 12, Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44. A oferta da viúva pobre. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa pôs na caixa 2 moedas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém, ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Ela não se importou com ela, mas ela sabia que se desse, ela estava obedecendo. Era a lei. É a lei. É dar o dízimo. É a dar a oferta. E ela sentiu no coração de dar o dízimo, de dar a oferta dela. Você acha que Deus deixou aquela pobre viúva passar necessidade? Não, deixou não. Deus supriu ela. Agora a gente vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. A história de Ananias e Safira. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Mais um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e
só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E a Safira sabia disso. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Porque você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno. Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: Me diga, Safira, fala para mim, Safira, foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno? Sim, foi, Pedro, foi por isso aí mesmo, respondeu ela. Então Pedro disse: Por que você e o seu esposo resolveram pôr à prova o Espírito Santo? Por que vocês resolveram pôr à prova o Espírito Santo do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já está lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. O povo temia, o povo não obedecia a Deus. E você não teme, você não obedece a Deus, tentando mudar a lei, os mandamentos de Deus, que é dar o dízimo, devolver o dízimo, dar ofertas para a manutenção da casa de Deus. A casa de Deus são os pobres, as viúvas, os estrangeiros, os órfãos, os necessitados. Entenderam agora? Era para isso, é para o crescimento da igreja, para a igreja viver unida. É isso, o dízimo tem que estar no meio, o dízimo não pode ser tirado. As ofertas não podem ser tiradas. Não pode ser abolido o dízimo, não pode ser abolida as ofertas. Deus, meu Pai, dá entendimento a essas pessoas. Muda, Senhor, os pensamentos dessas pessoas que dizem que é mestre, que é doutor, que é estudado, mas que gravam vídeo dizendo que, meu Pai, que o dízimo e as ofertas não é lícito mais dar à igreja, Senhor, a tua igreja, Pai. Toma as providências, Senhor. Vocês têm que parar com isso. Vocês têm que acabar com isso.
Ouçam com atenção o Salmo 131. Você decide o que você vai fazer. Ou bênção ou maldição você vai herdar. É você quem escolhe. Salmo 131. Só tem 2 versículos. 2 e 3. Começa do capítulo do número 131. O Senhor Deus, ó Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso. Deixei de olhar os outros com arrogância. Não vou atrás das coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance. Assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito e tranquilo, e o meu coração está calmo dentro de mim. Povo de Israel, ponham a sua esperança em Deus, o Senhor, agora e sempre. A minha esperança está em Deus, não está em homens, não está em ensinos que me afastam de Deus. Esses ensinos que as pessoas ensinam que o dízimo e as ofertas não é mais lícito a dar à igreja, eu não me apego a isso. Eu me apego em Deus, porque eu aprendo com Deus. E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Fiquem todos com Deus. Amém.